Olá, galera esperta! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa playlist de botânica, mas antes disso, não se esqueça de dar seu like. Se você for novo aqui, acione o sininho, beleza? Põe sangue nesse olho e vamos falar sobre fito-hormônios. E agora falando sobre os hormônios vegetais, ou fito-hormônio. Atenção que aí cai muito no Exame Nacional do Ensino Médio. Os fito-hormônios vão regular o funcionamento da planta, ou seja, eles vão regular esse meio fisiológico dela. Tá? Então, carvalhão, mas as plantas têm hormônio? Tem, não é só os animais não, as plantas também têm. Quantos são os hormônios presentes na planta? São 5. São 5. Quem são eles? Apresentando a auxina, também chamada de AIA. A citocinina, o gás etileno, a giberelina e o ácido abscísico. Então, a auxina, ela também é chamada de ácido indolacético, ou AIA. Ele foi descoberto pelo Charles Darwin em 1831. 81, quase que não sabe. Qual é o local de produção das auxinas? Na gema apical do caule. Você já conhece o que é a gema apical, né? O grelo. Vamos lá na minha aula de histologia. Bem, o que interessa para o Enem é as funções. Qual é a função das auxinas ou AIA? Um deles é o alongamento celular, enraizamento das estacas. Por exemplo, quem nunca viu plantando uma mandioca, por exemplo. Então, o processo é uma reprodução assexuada por estarquia. Então, um pedacinho, né? E vai plantar. Então, quem vai estimular o aparecimento dessas raízes é a auxina. Isso é uma reprodução assexuada. Ou então, plantar os ramos, né? Pegar os raminhos e plantar, colocar na água. Então, o aparecimento dessas raízes é através do ácido indolacético, ou AIA ou auxina. Dominância apical e o desenvolvimento do caule da raiz, além dos movimentos de tropismo, os movimentos vegetais, né? Professor, mas as plantas se mexem sim. Beleza? Vem comigo! Então, mostrando o esqueminha aí da ação da auxina no processo de alongamento celular. Aí temos a membrana plasmática, a parede celular. E esse processo aí, mostrando a membrana plasmática, a própria auxina estimula a permeabilidade do hidrogênio para dentro da célula. E esse hidrogênio ajuda nas expansões lá da estrutura da célula. Beleza? Vem comigo! A auxina, ela ajuda nos movimentos vegetais. E um desses movimentos são o tropismo. O que é o tropismo? É o movimento em direção ao estímulo. É como fazer uma analogia. Tu acabou aparecendo na tua frente uma mulher toda cheirosa, linda, na tua frente. E qual é a tua intenção? O que tu vai fazer? Tu sentir o cheiro dela, tu vai o quê? Virar o teu rosto e vai olhar. Então, esse é o movimento em direção ao estímulo. Qual foi o estímulo aí? O cheiro da mulher. Então, o tropismo é o movimento em direção ao estímulo. Por exemplo, o que é um fototropismo? Ele vai ser o movimento em direção à luz. Então, a luz vai ser o estímulo. Então, vão ter o fototropismo positivo e negativo. Então, onde está a luz vai incidir na planta. Então, o que vai acontecer? As moléculas do AIA, ou seja, da auxina, vai migrar ao contrário da luz. E o que vai acontecer? A planta começa a se movimentar. Então, o caule se entorta. Onde tiver a luz. Então, pode ver o próprio girassol. Ou então alguma árvore que ela fica toda torta às vezes, porque ela está buscando a luz, se movimenta e vai seguindo onde há a luz.
vai incidindo. E a raiz vai seguir o contrário. Se a planta cresce do lado direito, a raiz vai para o lado esquerdo. Então, o caule, fototropismo positivo, e como a raiz é contrário, fototropismo negativo. E quando a planta é iluminada, a auxina migra para o lado oposto da luz. Sim, aí temos os geotropismo. O geotropismo ou gravitropismo é justamente em direção à gravidade, a planta. Seguindo, beleza? Vem comigo. Aí, só mostrando aqui esse fototropismo, esqueminha, o caule, o excesso de auxina estimula o alongamento celular. Fototropismo. Raiz, o excesso de auxina inibe o alongamento celular, que por isso é o fototropismo negativo. Cresce do lado oposto. Beleza? Vem comigo. Então, gravitropismo ou geotropismo é onde a fonte estimuladora vai ser a força gravitacional. Então, o caule vai ter o gravitropismo negativo, que é o contrário da gravidade, vai para um lado, e a raiz vai em direção à gravidade, tá? Que é o gravitropismo. Beleza? Vamos que vamos. E o nastismo? O nastismo vai ser um movimento ocorrendo em resposta ao estímulo. É como se fosse a mina te toca e você já fica excitado. Só uma analogia. Mas não são orientados a uma fonte estimuladora. Nesse caso aí não há participação do AIA ou auxina. Então, o exemplo de nastismo em direção é uma resposta ao estímulo, um movimento em resposta ao estímulo. Vamos ter o exemplo quem nunca brincou com a Maria fecha a porta, ou mimosa púdica. Quando trisca nela, a folhinha se fecha. As folhinhas vão se fechando. Então, isso é o nastismo, esse movimento. E vamos ter também na planta carnívora, quando o insetinho pousa lá, então vai estimular a planta a se fechar, e onde vai digerir esse insetinho. Tá? Qual é o processo que estimula esse fechamento na mimosa púdica, na Maria fecha a porta? Quando trisca a perda de sódio, e com isso provoca a perda de água e a folha se fecha. Beleza? Vem comigo. Outro movimento é o tactismo. O tactismo já é o movimento, já é o deslocamento em direção ao estímulo. Professor Carvalhão, quer dizer que tem planta que anda? Sim. Você pode ir em alguns lugares que a planta ela vai mudando de lugar. Ou para buscar água, ou para buscar a luz solar. Então, esse momento de deslocamento da planta é o tactismo, tá? Mostrando aí para vocês outra ação da auxina no enraizamento das estacas. Por estímulo da auxina, a raiz adventícia podem surgir a partir das estacas ou muda. Então, pega uma mudinha, um raminho, coloca na água. Aí, quando essa raiz sai, é devido à ação do AIA. Beleza? E o desenvolvimento da raiz e do caule. Então, a raiz é mais sensível à auxina do que o caule. Então, essa concentração que induz o crescimento ótimo do caule e tem um efeito inibidor no crescimento da raiz. Isso é muito importante. Beleza? Vem comigo. E na dominância apical? Então, a auxina produzida na gema apical, ela exerce uma inibição nas gemas laterais, ou seja, evitando que as árvores criem novos ramos e esses ramos começam a se ramificar. Então, ela ajuda a manter o estágio de dormência. Então, ele vai agir na gema apical e vai colocar essas gemas dormentes das gemas laterais no estágio de dormência. Então, se a gema apical for retirada na técnica de poda a tensão, as gemas laterais vão passar a desenvolver novos ramos. Tá? Então, por isso é a função da poda. Então, tira a gema apical
e promove o desenvolvimento das gemas laterais desses ramos, tá? Para a árvore poder crescer nas laterais, ramos ramificados. Beleza? Vem comigo! A citocinina, outro hormônio, ele tem a função de estimular a divisão celular, tem função de estimular a diferenciação dos tecidos da planta, estimula o alongamento do caule e promove o retardo do envelhecimento, ou seja, a senescência. E também a quebra da dominância apical e promove o desenvolvimento das laterais. Então, a auxina e a citocinina podem ser utilizadas em conjunto, na diferenciação celular dos vegetais e a formação das plantas inteiras, como um conjunto de célula, que é o calo. Beleza? Vamos que vamos! O gás etileno é um hormônio bem conhecido, porque a principal função do gás etileno é no amadurecimento do fruto. Um exemplo tu faz, quando tu pega uma fruta aí, enrola no jornal, a banana, o uxi. Então esse jornal vai aprisionar o gás etileno que está no ambiente e vai propiciar o amadurecimento desse fruto. Além disso, ajuda na germinação das plantas jovens, promove o envelhecimento celular, que é a senescência, então a planta, o fruto fica mais velho, e também promove a queda das folhas, que é a abscisão. Então as folhas caem devido ao gás etileno. O fruto amadurece devido ao gás etileno. Beleza? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Quase que não sai, galera. Hoje. E a giberelina. Giberelina vai promover, o nome já diz. G de germinação. Então ela vai ajudar na quebra da dormência das sementes, promovendo a germinação. Em alguns países que tem climas definido, na primavera nesse caso. Realiza a mobilização da reserva da semente para o embrião e promove o alongamento caulinado, caule, e o crescimento dos frutos partenocárpicos, como a banana, por exemplo. Então o crescimento da banana é devido às giberelinas. Beleza? Vem comigo! E o último hormônio, o ácido abscísico, ou ABA, promove a dormência das gemas e sementes no inverno, que é uma adaptação quando o ambiente está adverso, no caso frio, baixa temperatura, e, claro, promove o fechamento do estômago, ou seja, quando há falta de água no solo, que é uma adaptação. Então, plantas do ambiente árido, as xerófitas, têm essa estratégia aí de o ácido abscísico fechar os estômagos. E induz também o envelhecimento das folhas, frutos e flores. Beleza? Vem comigo! Até aqui foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ir lá nos comentários, dar sua sugestão, seu elogio para vocês. Com Cezano Carvalhão e um beijo no seu coração.